Olá a todas e todos que nos acompanham nesse fim de tarde em mais uma live da Fundação Síndrome de Down. Eu sou Marta Vancini, sou jornalista e tenho a missão de mediar, de, conduzir esse debate de hoje. Antes de apresentar as nossas convidadas e, falar um pouquinho sobre o nosso tema, eu vou fazer uma autodescrição, uma autodescrição. E todas nós vamos fazer isso no momento em que a gente começar a falar, tá? E se alguma pessoa cega tiver nos acompanhando e tiver necessidade de mais informação, ou se quiser que repita, a gente está aqui, tá? É só mandar um comentário. Bem, eu tenho a pele clara, meu cabelo é escuro, cacheado. Eu estou usando uma blusa que aparece só na altura dos ombros, ela é bege, e estou usando um fone de ouvido daqueles de plugar na orelha com um fio branco, certo? E o nosso tema hoje é um tema bastante desafiador, que mexe bastante com questões culturais, históricas, comportamentos, percepções e, sobretudo, com direitos. Nós vamos conversar sobre a comunicação para pessoas com deficiência intelectual. A Fundação Síndrome de Down, ela existe há mais de 30 anos e atua com pessoas com deficiência intelectual e suas famílias em diversas áreas, na educação, na saúde, no lazer, no mercado de trabalho. As nossas convidadas, passando para a apresentação das nossas convidadas, nós temos aqui a Cláudia Werneck, que é jornalista e fundadora da Escola de Gente, que é uma ONG que existe desde 2002 e trabalha com comunicação pela inclusão. Nós também temos aqui com a gente a Ana Carolina de Freitas, que é psicóloga e é a coordenadora do Serviço de Vida Adulta da Fundação. Nossa terceira convidada é a Celina Silveira. Celina é jornalista, tá? Recém-formada, se eu não me engano, e há alguns meses a Celina participou de um grupo, de um projeto para desenvolver um material de comunicação para informar as pessoas com deficiência intelectual sobre a pandemia de Covid-19. Esse projeto resultou numa animação, em vários vídeos, num guia informativo para familiares e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual, e foi uma iniciativa da Fundação, em parceria com a PUC Campinas, e contou com o apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A Celina vai contar um pouco sobre esse projeto e como é que foi o desafio de participar dele. Também gostaria de apresentar a Elizabeth Jardim, a nossa intérprete em Libras, e eu vou fazer uma descrição da Beth. Ela tem cabelo liso, loiro, ela tem pele clara, ela está usando uma camiseta com decote V preta, tá? Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu vou fazer uma breve introdução, né? Para a gente ter alguns elementos aqui para a nossa conversa, para o nosso debate. O nosso objetivo é trazer as diferentes perspectivas, né, dessa questão da comunicação para pessoas com deficiência intelectual, tomando como ponto de partida o momento atual, a pandemia, o isolamento social e as múltiplas exclusões e desigualdades que se tornaram muito visíveis nesse contexto. A gente tem falado muito sobre desigualdade, a mídia está falando sobre as desigualdades, está todo mundo assim, analisando, pensando, enfim, sensibilizado com o que está acontecendo, né? E é comum dizer que essas desigualdades, elas acabaram sendo escancaradas pela pandemia, né? Eu acho que um exemplo que está muito recorrente é a dificuldade dos adolescentes, das crianças mais pobres que vivem nas periferias, nas regiões afastadas, de acessar o conteúdo remoto que as escolas estão oferecendo, né? Mas, aí eu queria trazer uma pergunta, né? Como é que ficam as crianças e os adolescentes com deficiência intelectual nesse cenário? A gente está falando sobre isso? A gente está olhando para essa questão, né? Na verdade,
esse aspecto, ele está ligado a uma questão muito maior, que é, como eu já disse, que é o direito à comunicação das pessoas com deficiência intelectual, que não é um tema novo, mas que ele se tornou muito forte e muito intenso nesse momento que a gente está vivendo, né? E a gente precisa pensar nesse tema, tanto no sentido da recepção de informações por essas pessoas, quanto no sentido dessas pessoas expressarem o que elas pensam, o que elas sentem e como elas veem o mundo, né? A gente olha para isso, a gente considera isso. Eu não vou me alongar muito, né? Eu acho que vou passar a palavra para as nossas convidadas que estão aqui com a gente. E só lembrando que quem está nos acompanhando pode enviar perguntas, né, pelo chat, pela área de comentários aí no Facebook, e à medida que a conversa for acontecendo, a gente vai inserindo as perguntas e encaminhando, tá, para as nossas convidadas. Eu queria passar a palavra para a Cláudia, né, a nossa convidada ilustre do Rio de Janeiro. Cláudia, muito obrigada, a gente está muito feliz de ter você aqui. Eu, pessoalmente, sou sua fã, você sabe, desde sempre, né? E eu queria muito ouvir de você, né, que está trabalhando com comunicação inclusiva, com comunicação para a inclusão há tanto tempo, que é uma pessoa engajada no movimento pela inclusão. Como é que você está vendo o momento atual na perspectiva dos direitos, né? Quer dizer, em que medida esses direitos estão sendo atendidos e em que medida também o que nós estamos vivendo hoje é específico desse momento ou é alguma coisa que a gente já viu em algum outro momento da história, tá? Então, com você a palavra, Claudinha. O fone, não, agora ligou. Bom, boa tarde. Vou me descrever também, mas queria adiantar que a minha admiração pela Marta também é muito grande e que a Fundação Síndrome de Down, quando eu comecei a me interessar por esse tema da comunicação, da deficiência, em 1991, a Síndrome de Down, a Fundação Síndrome de Down já era uma referência para mim. Acompanhei os fundadores nos seus processos, então estou muito feliz com o convite. Bom, minha audiodescrição, eu sou uma mulher idosa, de cabelos grisalhos, eu uso cabelos bem curtos na lateral e deixo uma franja bem comprida na frente, que eu boto para cima e fico com um tupete bem grande no alto da cabeça. Estou com batom vermelho, tenho pele clara, estou usando um óculos escuros em formato de gatinho com a lente azul clara, meio arroxeada. Essa sou eu. Bom, respondendo a sua pergunta, Marta, existem tragédias que geram solidariedade e outras tragédias que não geram solidariedade, porque talvez as pessoas nem as percebam. Então, no momento, além da tragédia, da grande tragédia, que é ver a forma como o nosso país está enfrentando essa terrível crise da pandemia, da Covid, tem uma tragédia como você já falou dela, a tragédia da exclusão galopante de pessoas com deficiência nesse momento, e essa é uma tragédia que não comove, não mobiliza, não entra na pauta como uma tragédia decorrente da primeira, mas que, na verdade, se agravou com a primeira, mas que é secular. É secular porque eu acredito, inclusive, que não houve até hoje no mundo uma comunicação efetiva entre pessoas com deficiência intelectual e pessoas sem deficiência intelectual, porque pessoas sem deficiência intelectual, ou conhecidas como não tendo deficiência intelectual, têm um olhar muito arrogante para pessoas consideradas tendo deficiência intelectual. Isso sem entrar no mérito até do que é deficiência intelectual, mas existe um estigma, existe uma arrogância, ao mesmo tempo existe uma vontade muito grande de dizer que nada disso existe. E aí, porque se quer provar que essa arrogância não existe, que sim, existe ao contrário uma grande compreensão em relação às pessoas com deficiência intelectual que vivem no planeta e que têm direito ao planeta,
todos os dias, e não apenas em dias de festa, em todos os mundos, presencial, virtual, qualquer camada atmosférica, o que se faz é trocar o exercício dos direitos por uma sensação e atos que, na verdade, são envolvidos de vários nomes, tem nome de solidariedade, de empatia, de carinho, de ajuda, de respeito, de tolerância, mas nada disso nos interessa mais. Então, a humanidade ela já vinha excluindo pessoas com deficiência intelectual, não só do acesso à informação, mas do direito de contribuir para soluções de problemas que a humanidade não conseguiu resolver. A humanidade sem deficiência, digamos assim, intelectual, não conseguiu resolver grandes problemas, como a gente vê agora na pandemia, mas que também nunca se interessou de ouvir a perspectiva de quem está no planeta, num outro lugar, como tendo algo que é considerado um ativo, que é o intelecto, considerado mais lento ou com um funcionamento um pouco mais diferente do que se convenciona. E aí vem o mundo virtual, a velocidade vira um ativo, aquilo que já não ia bem no mundo presencial começa a ficar pior no mundo virtual, e aí vem a pandemia, aí vira só mundo virtual, e aí nesse momento se dá uma explosão de exclusão, como eu imagino que nunca tenha havido na história. Eu tenho essa impressão de que nós somos testemunhas oculares de uma exclusão enorme por conta de uma comunicação não acessível, e por conta da nossa arrogância em perceber que pessoas com deficiência intelectual têm importância para receber informação e para oferecer informação. Então, por conta da falta de comunicação acessível, mas mesmo que a comunicação acessível haja, como é que a gente vai ouvir o que pessoas com deficiência intelectual estão falando, se ainda estamos nesse trono de que o cérebro, o intelecto privilegiado é nosso Deus, ou a nossa deusa, e que tudo a ele devemos, e que se você não tem um intelecto considerado brilhante, você vale menos para a sociedade. Agora, no mundo virtual, nós talvez, ao mesmo tempo que é uma grande tragédia, a gente tem a chance de mudar essa história e de fazer do mundo virtual não um berço acolhedor no campo dos direitos e do direito à comunicação. É mais barato, não que isso esteja em jogo, porque direito não tem preço, mas assim, é mais simples, é menos custoso, pode ser mais rápido e a gente pode transformar o mundo virtual num exemplo para o mundo presencial. Mas a gente precisa de muita reflexão, muita devoção e muita vontade, primeiro de acreditar que nós, de fato, somos pessoas que discriminamos pessoas com deficiência intelectual. Talvez sem desejar, talvez sem querer, talvez sem perceber, mas o fato é esse, e o impacto disso não é só para pessoas com deficiência intelectual. Toda a comunidade, toda a vizinhança, toda a nação é impactada quando o fluxo de informação é interrompido para determinadas pessoas. De novo aqui, nós estamos aqui. Queria pedir para a Carolina, né, a Ana Carolina, contar um pouco como você está vendo esse momento, né? Você que trabalha, enfim, com jovens, com adultos que estão no mercado de trabalho, como você está percebendo esse momento, né? E o que você percebe assim como desafio e como oportunidade também, né? Nesse contexto. Bom, boa tarde, né, a todos e a todas. Acho que é um prazer estar aqui, né, junto com a Cláudia, com a Marta e a Celina, trazendo um pouco dessas, né, da reflexão de um assunto que é tão importante, assim, né? Quando a gente começou a conversar e construir essa temática, eu confesso que eu fiquei muito empolgada para a gente poder falar um pouco sobre a comunicação, né? Mas acho que antes disso eu também vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher de pele branca, né? Cabelos na altura dos ombros,
cabelos loiros, né? Eu estou usando um óculos num formato quadrado, na cor vermelha, e estou usando também fones de ouvido, e com uma blusa azul marinho, né? Com listras vermelhas. Bom, eu acho que, não diferente do que a Cláudia trouxe, né? O que a gente percebeu com o início da pandemia é que muitas coisas, né, parece que ficaram mais visíveis, né? Acho que muito mais escancaradas, e acho que essa exclusão da pessoa com deficiência intelectual, isso vem nos, né, de alguma maneira, a gente vem percebido, né, as suas nuances dentro dos espaços que a gente vai trabalhando com os adultos, né? Principalmente as pessoas que já têm um tempo de desenvolvimento profissional, estão nas suas empresas trabalhando, né, com as suas vidas mais autônomas, e de repente são afastados, enfim, cada um foi se adequando à medida do possível, mas o quanto essa falta de comunicação foi ficando muito presente, né, numa relação que, sem acesso à informação, né, das pessoas com deficiência intelectual, dos seus trabalhadores aí, enquanto trabalhadores, né, e sem uma aproximação possível aí entre empregador e trabalhador, né, e sem uma possibilidade de uma conversa, né, inclusive em reinventar possibilidades, né, eu acho que o principal desafio que a gente vive hoje, nesse momento, como é que a gente vai ser criativo e reinventar, né, nesse momento que a gente, né, não tem muita perspectiva de como é que vai ser daqui para frente, né, e evitar essa situação de exclusão, que eu acho que isso está muito, veio muito à tona, né, então, o quanto as pessoas, de fato, né, a deficiência intelectual como uma das deficiências que eu acho que é a menos, né, talvez olhada aí, a deficiência intelectual, e como é que a gente, nesse momento de acesso, com tanta informação disponível e, ao mesmo tempo, essas informações não chegam, né, e como é que isso chega. Então, é um grande desafio, né, então, o que a gente tem percebido, junto com as pessoas que a gente vai atendendo e trabalhando dentro da fundação, o quanto as pessoas continuam, sim, sendo excluídas, né, sem muito acesso à informação, né, e a gente tem visto uma grande aposta, assim, de poder levar essas reflexões para a sociedade, né, então, de poder trabalhar com esses espaços onde as pessoas estão incluídas, né, seja no trabalho, no seu âmbito social, né, de cultural, lazer, enfim, de que maneira que a gente vai possibilitar esse acesso, né, então, como é que essa comunicação vai ser acessível, né, para que tenha uma acessibilidade para todos, né. Então, acho que é uma grande oportunidade da gente poder trazer essas reflexões e promover mudanças na sociedade, principalmente. Celina, chegou a sua vez, Celina. Eu queria que você contasse um pouco sobre o projeto, né? Eu também participei um pouquinho, mas eu queria que você contasse, porque eu achei que esse projeto foi uma iniciativa assim, muito legal, muito bacana, porque envolveu, acho que um grupo de 10 a 15 estudantes, né, Celina? Então, eu queria que você contasse o que foi esse projeto, como é que ele surgiu, e nós vamos passar, né? Nós vamos mostrar aqui um dos produtos desse projeto, né? Mas conta, eu quero que você fale, conta aí como foi essa experiência, o que você sentiu quando você se viu na necessidade de fazer uma narração para uma animação voltada para pessoas com deficiência intelectual, tá bom? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher jovem, tenho 25 anos, eu tenho a pele morena, tenho cabelo curto, castanho escuro e cacheado. Eu estou vestindo uma blusa preta.
Bom, o projeto, a campanha Previna Covid-19, ela surgiu de um projeto de extensão da PUC Campinas. São cerca de 12 alunos de vários cursos de medicina, nutrição, farmácia, terapia ocupacional e eu de jornalismo. E ele surgiu no começo de março. A intenção, naquele primeiro momento, era fazer um trabalho junto com a Fundação Síndrome de Down, mas voltado para a prevenção das doenças cardiovasculares e da obesidade. No entanto, né, com a pandemia do coronavírus, esse nosso trabalho ele foi paralisado por um momento e nós mudamos o foco e decidimos fazer a campanha para a prevenção da Covid-19 nas pessoas, nos jovens com síndrome de Down, e também um trabalho de educação, de prevenção junto com os familiares das pessoas com síndrome de dos familiares das pessoas com síndrome de Down. E nesse trabalho, nessa campanha, nós desenvolvemos uma animação voltada para o público com síndrome de Down, uma cartilha para os pais, para as pessoas que cuidam dessas pessoas com síndrome de Down, e nós também contamos com a ajuda dos próprios usuários da Fundação Síndrome de Down, né, para criar alguns vídeos curtos que viralizassem, alguns vídeos com dicas de prevenção também, porque um dos cuidados que a Fundação trouxe para a gente foi para a gente tomar cuidado para não ficar uma coisa de um grupo da PUC ou a Fundação Síndrome de Down dizendo para as pessoas com síndrome de Down o que elas deveriam fazer, mas as próprias pessoas com síndrome de Down dando dicas para as outras pessoas com síndrome de Down também. Então, e aí você perguntou da minha dificuldade, né? Eu nunca fiz uma narração antes, naquele momento, em março, eu estava 9 meses trabalhando em rádio, né, como estagiária, mas uma narração para um vídeo eu nunca tinha feito antes. E aí eu me lembro que a gente fez alguns testes depois do texto pronto para narração, para ver como ela ficaria. Então eu trouxe um pouco da minha experiência no rádio e narrei como eu narraria no rádio, né? E aí eu ouvi e eu pensei, nossa, tá ótimo, ficou muito bom, a entonação no lugar certo, e encaminhei para o pessoal. E aí a Fundação Síndrome de Down me trouxe o feedback de Celina, são pessoas com síndrome de Down, a narração está muito rápida, tem que dar ênfase nas palavras certas, que a gente quer chamar mais atenção, né? E aí eu fiz um segundo teste. E aí nesse segundo teste eu me lembro que o feedback foi, Celina, a narração está um pouco morta, entre aspas, né? É devagar, mas não é tanto. É uma narração para uma animação. E aí a gente foi conversando, até que a gente chegou no resultado final. E também a gente teve a preocupação com o texto da nossa animação, porque a gente tinha que tomar cuidado para não infantilizar esse público, né? A gente tinha que passar a mensagem de uma forma clara, objetiva, mas também o nosso público eram jovens com síndrome de Down, não eram crianças, então a gente tinha que tomar cuidado para não infantilizar esse público. E aí, depois de muito trabalho, de muitos erros e acertos, nós lançamos a nossa campanha no dia 8 de abril. Quer que eu passe a animação agora? Tudo bem? Só vou pedir para quem está com fone de ouvido tomar cuidado, que eu fiz um teste, vou tirar o meu fone de ouvido agora, eu acho que para quem está com fone de ouvido vai ficar um pouco alto. Você já percebeu que você e sua família estão ficando mais em casa. As pessoas pararam de trabalhar e falam o tempo todo para você lavar as mãos. Você sabe o motivo? Eu vou explicar. Um vírus chamado coronavírus saiu da China e se espalhou pelo mundo. Ele causa uma doença que parece a gripe, mas pode ser mais forte. Todo mundo precisa fazer a sua parte para que ele vá embora.
Veja o que fazer para não ficar doente nem contaminar outras pessoas. Fique em casa. O vírus passa no espirro, na tosse, no beijo. Ele também fica em cima de objetos, nas roupas e na pele. Por isso, é preciso ficar em casa e evitar tocar as pessoas. Se precisar muito sair, quando voltar, deixe os sapatos para fora, troque de roupa e lave as mãos. Mas relaxe. Aproveite esse tempo em casa para ler, assistir filmes e curtir sua família. Fale com seus amigos pela internet, mas não fique o tempo todo no celular ou computador. Mantenha-se ativo. Dance, pule corda, jogue bola e ajude nas tarefas de casa. O importante é não ficar parado. Cuide da higiene. Cante parabéns para você 2 vezes enquanto lava as mãos. É importante fazer isso antes e depois de ir ao banheiro, antes de comer e quando suas mãos estiverem sujas. Não esqueça de esfregar entre os dedos, atrás das mãos e os pulsos. Se espirrar ou tossir, cubra a boca com o braço ou um lenço e depois jogue fora. Alimente-se bem. Prepare refeições saudáveis com a sua família. Evite salgadinho, bolacha recheada e refrigerante. Beba muita água. Ela é o único líquido que seu corpo precisa. E se você ficar doente? Avise alguém da sua família se tiver dor de garganta, tosse, febre ou ficar muito cansado. Se sentir falta de ar, peça para ir ao médico. Faça a sua parte e juntos vamos derrotar esse inimigo. Comenta mais um pouco, Celina, assim, foi difícil para você? Você acha que valeu a pena? Na faculdade você tinha tido alguma orientação, alguma experiência com isso? Assim, em falar em comunicação acessível, né? E depois eu queria passar um pouco a bola para a Cláudia, para ela comentar essa questão também, né? De como é que é essa difusão aí da comunicação acessível, né? Como é que isso funciona? Isso deveria estar nos currículos de jornalismo, por exemplo, né? Como é que a gente transforma? Existe uma técnica? Mas fala um pouco, Celina, da sua experiência. Não, Marta, foi a minha primeira experiência com pessoas com síndrome de Down. Eu, na verdade, nunca conheci uma pessoa com síndrome de Down. A gente não teve essa oportunidade agora por causa da pandemia, né? Esse projeto era para ser mais presencial. E na faculdade nunca tive uma disciplina voltada para a comunicação para pessoas com deficiência intelectual. E você acha, Cláudia, que isso deveria fazer parte? Existe campo, possibilidade para que isso se transforme, para que isso entre, por exemplo, sei lá, nos currículos das faculdades de educação? Mania de falar de educação. Nas faculdades de jornalismo, você acha que tem espaço para isso? É claro, né? Porque a pergunta é: jornalistas entrevistam pessoas e toda forma de comunicação humana tem o mesmo valor para qualquer profissão, especialmente para quem trabalha na comunicação, no jornalismo. Então, assim, eu entendo que a comunicação acessível, ela deveria fazer parte de ela deveria ser uma matéria à parte, mas ela, na verdade, todos os professores e professoras, toda a universidade deveria rever o modo que pensa a comunicação. Assim como também as professoras são educadas para um aluno idealizado, os jornalistas e as jornalistas são preparadas para um entrevistado idealizado, uma entrevistada idealizada. Essa entrevistada,
ela pode ser surda, ela pode ser cega, ela pode ter deficiência intelectual. Olha, eu quando trabalhava na Pais e Filhos, em 1990, eu já tinha, assim, em mim essa questão, quando eu comecei a pesquisar sobre síndrome de Down para uma matéria, o primeiro insight que eu tive foi, eu estou fazendo matéria ensinando as mulheres a amamentar, dando dicas de como amamentar, partindo do princípio que todas as mães enxergam, todas as mães têm braço, todas as crianças conseguem amamentar, ninguém tem hipotonia, que é uma das características do bebê com algumas síndromes genéticas, né, como a síndrome de Down. Então, eu tive um choque, porque eu percebi que eu vivia num mundo de fantasia. Eu escrevia sobre parto, amamentação, escola, mamadeira, amamentação no peito, comida, tudo, mas com uma visão distorcida desse grupo. Eu não imaginava, é como se o mundo fosse desse tamanho, a humanidade fosse assim, e eu fosse uma jornalista que era assim. Só que eu já era premiada como jornalista amiga da criança, não existia esse título, eu já tinha ganho outros títulos, né? Eu era uma especializada em criança, mas eu percebi que eu era uma boba, na verdade, que eu era uma pessoa assim. A primeira crise que eu tive foi de perceber que eu era uma jornalista profundamente incompetente. E essa incompetência é a incompetência que está na formação das jornalistas e dos jornalistas ainda hoje. Então, a comunicação acessível, ela vai testar os limites, vai testar a ética do jornalista. Quem é esse jornalista que quer ser jornalista, que está se formando? Ele está pensando em todos os seres humanos ou ele está escolhendo gente? Porque existem diversos modos de você escolher gente, desde o nazismo até não oferecer comunicação acessível. Na verdade, é o mesmo pensamento, eu quero excluir. Eu nem sei, mas eu quero excluir, porque seria melhor se as pessoas assumissem que querem excluir, mas elas nem sabem que estão excluindo obrigatoriamente. Então, acho que a comunicação acessível daria uma outra, expandiria o conceito de comunicação, expandiria o conceito de jornalismo. Agora, nós, na Escola de Gente, né, nós fazemos uma distinção entre dois conceitos, o conceito de comunicação acessível e o conceito de comunicação inclusiva. A comunicação acessível para nós é aquela que dá conta de todas as formas de comunicação legitimamente humanas. Não importa como é essa comunicação. Se é piscar um olho, não importa. E o tempo que se leva para entender essa comunicação é responsabilidade de todo mundo, não é só daquele que você acha que não está sabendo se expressar, é uma responsabilidade coletiva. Então, a comunicação acessível é uma responsabilidade coletiva de fazer com que a comunicação vá e que a comunicação volte. Então, ela tem que ir, tem que voltar. Não é só saber o que as pessoas estão falando, é poder emitir opinião, se desejar, sobre o que está sendo dito e contribuir para a sociedade. Inclusive, o conceito de sociedade inclusiva, que a ONU escreveu pela primeira vez em 1990, diz que a sociedade inclusiva é aquela que garante a toda pessoa o direito de contribuir com seus talentos para o bem comum. E é uma coisa assim que ela parece tão simplesinha, mas se você colocar no âmbito da pandemia, da deficiência, da falta de comunicação, da exclusão, você vê que a gente está muito longe. A ONU tinha dado um prazo de até o ano de 2010, se não me engano, para a gente chegar ao mundo de uma sociedade inclusiva. Mas, enfim, então, isso é comunicação acessível. Então, eu tenho que oferecer libras, legendas, se eu ofereço um livro, tem que ter QR Code, tem que ter braille, tem que ter letra ampliada. Assim, eu tenho que imaginar que qualquer pessoa que chegue pode participar. Comunicação, direito à comunicação para dar direito à participação. Agora, o que seria uma comunicação inclusiva? A comunicação inclusiva seria quando a comunicação acessível está sendo usada para fins inclusivos. Porque você pode ter uma reunião de corruptos, de pessoas corruptas, totalmente acessível. As pessoas são corruptas, estão combinando como serem mais corruptas e elas estão oferecendo uma acessibilidade máxima que quem não é corrupto nem pensou em oferecer.
Então, nesse caso, você tem uma comunicação acessível, mas não tem uma comunicação inclusiva. A comunicação inclusiva é aquela que necessariamente é acessível, mas o seu fim é inclusivo. Ela é inspirada nos direitos, ela é inspirada no enfrentamento de soluções para não ter pobreza, para não ter desigualdade de qualquer natureza, de gênero. Ou seja, é um pouco subjetivo, mas a gente define como algo que está a favor da garantia dos direitos, né? Carolina, como é que você sente isso, né? Você falou que nessa pandemia você sentiu aí que deu um curto-circuito, né? Vocês observaram, eu estou entendendo que isso é uma observação que vocês constataram, né? Que aconteceu nesse contexto da pandemia, em que as pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, que estavam trabalhando, tiveram que ir para casa. Né? Como é que isso se manifesta nesse mundo do trabalho e como é que isso pode ser trabalhado, desculpa, gente, para evitar isso, né? Que soluções, que alternativas vocês buscaram, por exemplo, para estabelecer essa comunicação entre essas pessoas, esses usuários, esses trabalhadores e suas empresas, por exemplo? O que a gente, assim, vai percebendo, né, é que, às vezes, a gente vai refletindo muito acerca da comunicação convencional, né? Então, a fala, né, a oralidade, como é que essa pessoa se comunica, né, como uma forma aí, com acesso, né? E para as pessoas que não têm essa comunicação convencional, né, elas vão ficar excluídas, né, quais são os recursos, que assim, a gente percebe que as barreiras vão ficando cada vez mais evidentes, né? Então, nesse momento que a gente tem, né, uma gama de pessoas sendo atendidas, cada uma com a sua individualidade, com a sua potencialidade e com a sua necessidade de apoio, né? E como é que a gente faz essa aproximação, né? E a gente foi percebendo, assim, que na maioria dos casos as pessoas foram sendo afastadas aí dos seus espaços de trabalho e no começo, assim, nos 2 primeiros meses, acho que esse afastamento, né, inclusive com a informação, com, né, o que é que está acontecendo, qual que é a condução que a empresa vai fazer, né, revisão de postos de trabalho, isso foi ficando muito distante, né, e as pessoas foram sentindo muito esse afastamento, né, porque de repente você está num ritmo de trabalho e isso tudo é interrompido, né, de um dia para o outro eu não tenho mais o trabalho para ir, né, o que está acontecendo? Então, o que a gente foi sentindo a necessidade foi de aproximar esses dois universos, né, as pessoas, elas, né, têm direito a essa informação, têm direito ao trabalho ou qualquer outro espaço que ela esteja inserida, incluída, enfim. E como é que a gente vai aproximando? Então, a nossa estratégia, assim, foi de olhar para esse entorno, né? Então, a gente foi percebendo que a exclusão foi ficando, né, em alguns casos, foi ficando muito marcada, né? Então, nosso trabalho foi de tentar diminuir essas barreiras, né, nesse âmbito social, porque as pessoas foram deixando, assim, de ter né, as empresas não tendo tanto contato, né? Então, eu sinto falta da minha equipe de trabalho e isso começa a ficar cada vez mais distante, né? Mas o que a gente vai percebendo, às vezes, é muito uma certa ideia de que se a pessoa, às vezes, tem aquela comunicação que não é a comunicação convencional, parece que isso se torna ainda uma barreira mais e mais intransponível, né? Diferente talvez de uma outra pessoa que tem uma comunicação e uma oralidade, né? Então, por que não, né? A pessoa que não tem a comunicação convencional, ela não pode, né, ser incluída de fato, né? Participar, receber informação, enfim, ter voz para poder dizer sobre aquilo que ela está sentindo naquele momento, ou como é que ela pode ser um sujeito ativo nesse momento que, né, a gente está enfrentando de pandemia. Então, eu acho que nesse momento foi de
aproximar esse universo, né, da sociedade com o universo da pessoa e ela poder ser ouvida, né, falar por si mesma. Cláudia, chegou uma pergunta aqui para você de uma pessoa com deficiência, né, que está perguntando o seguinte, que quer saber como que é para você atuar com pessoas com deficiência, né? Como é que é isso, né? E eu aproveito para engatar uma perguntinha minha aqui, que é assim, a gente fala de comunicação acessível, né, tirar as barreiras. Existe um passo a passo, né? Quer dizer, a gente já tem uma metodologia que possa ser aplicada, assim, seja por um gestor de empresa, um professor numa sala de aula, uma mãe, né, de família, enfim, tá? Mas eu não tenho o nome da pessoa que fez a pergunta, mas essa pessoa quer saber como que é para você atuar com pessoas com deficiência. É uma pergunta maravilhosa, né? Porque pelo fato de eu não ter estudado numa escola inclusiva, eu estudei numa escola pública, onde as pessoas eram muito parecidas entre si, e meu pai e minha mãe eram professores, eram maravilhosos, mas também não tinham um pensamento inclusivo. E quando eu me tornei uma ativista e comecei a me interessar por esse tema, eu me mantenho sempre alerta, procurando ser muito coerente com o que eu estou falando, mas nem sempre eu acerto. Porque existe muito tempo pensando errado, muito tempo convivendo pouco com pessoas com deficiência. Quando a gente começa a conviver, quando a gente começa e tem que conviver, e o berço dessa convivência é a educação inclusiva, é a escola pública inclusiva, é onde tudo começa, você naturalmente vai se exercitando em relação a qualquer pessoa, não apenas a pessoa com determinada deficiência, mas aquela que a família é muito diferente da sua, alguns casais são heterossexuais, outros são homossexuais, alguns são mais alegres, uns são mais tristes, alguns têm vozes que estão vivas, outros as vozes já morreram. Tudo isso é exercício que transcende, inclusive, a escola. Eu, muitas vezes, diante de uma pessoa com deficiência, cometo erros e tenho sensações de que eu fiz uma coisa que eu não queria fazer, porque eu fui criada, infelizmente, no mundo não inclusivo também. Então, essa digamos que é uma eterna preocupação minha, porque eu tenho muitas histórias de situações que eu, quando eu olho, eu vejo o quanto que eu reproduzi aquilo que eu digo que está errado. Uma história muito clássica minha, ela é antiga, mas ela poderia acontecer se eu não tomar cuidado ainda hoje, porque uma coisa é eu falando para vocês, eu estudando, eu tentando ser profundamente atenta e querendo acertar. Outra coisa é a pessoa que eu sou, para a qual eu fui criada. Eu fui criada para não ser uma pessoa inclusiva, legal, estudiosa, boa profissional, correta, mas isso não quer dizer que eu tenha sido criada para ser inclusiva, que é algo muito mais além. Ser inclusiva é dar conta de ser ética com qualquer condição humana, em qualquer situação. Uma vez eu estava, em 1994, olha quanto tempo, eu estava num congresso na Argentina, e naquele tempo, em 1994, não era comum a gente encontrar pessoas com síndrome de Down nos congressos. Era uma coisa muito rara, muito pouco comum. E aí, nesse congresso na Argentina, nós tínhamos várias pessoas com síndrome de Down palestrando, e tinha um restaurante dentro do evento do congresso, onde todos os garçons e as mulheres também, as garçonetes, todos tinham síndrome de Down. E aquilo era assim, algo assim, como se a oitava maravilha do mundo, o que já é um preconceito, né? É como você fotografar uma mulher votando. Hoje você não fotografa mais uma mulher quando ela votou pela primeira vez. As mulheres votam, mas na primeira vez você... eu também fiz. Um restaurante só com garçons com síndrome de Down. E aí chegou um garçom para me servir e eu perguntei o nome dele. E ele falou para mim
Meu nome é Sandro, e mostrou que o nome estava escrito aqui. E eu perguntei, que é uma pergunta muito comum que a gente faz diante de uma pessoa com deficiência intelectual, quando a gente não sabe o que perguntar, a gente é indiscreta e faz uma pergunta que a gente não faz se a pessoa não tem deficiência intelectual, que é perguntar a idade. Assim, parece que perguntar a idade para quem tem deficiência intelectual é tudo bem. Você não tem preocupação nenhuma, você pergunta. Não é uma invasão, quando é uma invasão também. E eu perguntei quantos anos ele tinha, ele falou 24. E no próximo intervalo, eu fui de novo para esse restaurante, sentei na mesa dele, ele veio me atender. E eu perguntei de novo quantos anos ele tinha, porque além de eu ter perguntado uma vez antes, eu tinha me esquecido quantos anos ele tinha. Eu não tinha ouvido a resposta dele, eu não tinha registrado a resposta dele. E ele respondeu de novo educadamente que ele tinha 24 anos. Bom, pasmem vocês, eu fui uma terceira vez nesse restaurante, conversei com ele e daqui a pouco o que eu fiz? Eu perguntei de novo quantos anos ele tinha e sabe o que ele falou para mim? Eu vou anotar isso no meu crachá. E só então, quando ele me deu essa resposta, eu falei, que absurdo, eu estou tratando ele como se ele fosse uma criança. Eu não estou tratando ele como um profissional, não estou tratando ele como um homem, não estou tratando alguém com alguém que eu acabei de conhecer, eu estou, na verdade, desqualificando. Com uma pergunta banal, alguém pode dizer, você não fez nada demais, você perguntou a idade dele. Não, eu perguntei 3 vezes, eu esqueci, eu perguntei de novo, eu achei natural, eu estava me sentindo muito à vontade. E eu já era uma ativista há 3 anos desse assunto. Então, embora eu acho que isso não acontece de novo, mas eu não vou dizer, não, se eu me distraio, quem toma conta de mim? A pessoa para quem eu fui criada para ser. Uma pessoa que acha isso natural quando não é natural. Então, diante de uma pessoa com deficiência, ou diante de qualquer pessoa muito diferente de mim, eu tento muito, muito, muito ser coerente, ser atenta, ser natural ao mesmo tempo, mas a falta de convivência de uma sociedade excludente faz com que a gente tenha muita cerimônia, né? Existe muita cerimônia diante de pessoas que são muito diferentes de você por qualquer razão. Por qualquer razão. Não sei se eu respondi as 2 perguntas, Marta. Não, respondeu, Cláudia, obrigada. Eu acho que o que tem várias coisas nisso que você falou, né? Eu acho que a gente não lida bem com a diferença, né? Eu não estou falando nem da diversidade, estou falando da diferença mesmo, que é a diferença de cada um, a nossa diferença, né? E então eu acho que isso é uma questão que a nossa sociedade ainda não assimilou. E isso eu acho que tem muito a ver com a mídia, né? Aí eu queria trazer uma questão para a Celina, né, Celina? Se você se sentir à vontade, eu acho assim, eu sou jornalista, você e a Cláudia, nós 3 somos jornalistas aqui, e eu também sou mãe, né, de uma menina com síndrome de Down, então a gente fica com uma sensibilidade um pouquinho aguçada para certas coisas, certo? E aí, assim, a percepção que me passa às vezes é que quando a gente vai falar de deficiência, né, ou a gente transforma, principalmente deficiência intelectual, tá, gente? Porque eu acho que aí é bem específico. Ou a gente transforma num herói, né? Ou a gente transforma num coitadinho, né? O menininho que na escola fica lá excluído. Eu queria ouvir um pouco de você, Celina, se você sente isso também, se você percebe, você que está entrando nessa trajetória aí do jornalismo, do mundo maravilhoso do jornalismo, o que você sente disso, se você percebe isso também, e como é que você acha que a gente pode avançar, você que está aí fresquinha, começando uma carreira. Fala um pouquinho para a gente. Eu me lembrei agora com esse seu exemplo, Marta, quando eu estava escrevendo o release, que é um texto para divulgação, né, sobre o nosso projeto, sobre a nossa campanha, e aí eu escrevi o texto e eu enviei para a Ana, que é da Fundação Síndrome de Down, para ela ler
e ver se as informações estavam corretas e tal. E eu não vou me lembrar agora exatamente o que foi que eu escrevi, que estava errado, que o erro era mais ou menos assim, que eu supus, por a pessoa ter síndrome de Down, que ela não tinha, entre aspas, capacidade de compreensão. Entende o que eu quero dizer? Então, eu escrevi aquilo, como a Cláudia disse também, na maior naturalidade, porque na minha cabeça era verdade aquilo que eu estava escrevendo. Eu nem duvidei do que eu estava escrevendo. Depois a Ana me disse que estava errado, me explicou o porquê que estava errado. E aí eu me senti horrível também, né? Eu pensei, caramba, por que eu pensei isso? Onde foi que... Eu não lembro de ter ouvido isso, mas eu acreditava nisso. E eu lembro também de algumas experiências conversando com alguns jornalistas, quando a gente foi divulgar a campanha. Você, inclusive, conversou com um jornalista de um jornal aqui de Campinas e explicou para ele também por que o texto dele estava errado, que ele estava escrevendo uma coisa que de jeito nenhum poderia ser escrita. Mas com a palavra da Cláudia, eu fiquei aqui pensando, né, enquanto ela falava, onde que eu posso buscar para ser uma jornalista inclusiva? Por exemplo, eu não falo Libras, eu não sei linguagem de sinais, eu não tenho conhecimento, eu não conheço outras pessoas que têm deficiência intelectual. E aí, na semana que vem, é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Eu estou com uma pauta para escrever uma matéria sobre isso. E eu não tinha pensado. E nas mães que têm um filho recém-nascido com síndrome de Down, que pode ter dificuldade na amamentação, eu não tinha pensado nisso. São coisas para estudar, para buscar com quem já sabe. Mas aí... Fala. Oi, pode falar, Cláudia. E eu queria que a Carol depois fizesse um comentário. Mas fala você, Cláudia, responde para ela. Celina, então, na verdade, a gente tem que perceber que as pessoas com deficiência intelectual, elas existem todos os dias e elas estão relacionadas a qualquer pauta. Elas são qualquer pauta. Elas podem falar sobre o preço de livro escolar, elas podem falar sobre beijo na boca, elas podem falar sobre orgasmo, elas podem falar sobre Covid, elas podem falar sobre resfriado. Pegar a pessoa com deficiência e dar para ela uma pauta referente só à deficiência é um dos maiores equívocos da mídia. Então, se você começa expandindo a sua consciência para qualquer pauta, para qualquer tipo de pessoa, para qualquer pauta, você já vai estar muito à frente da sua geração. Até porque nós, jornalistas, cá para nós, somos bem lentos, né? Então, a gente não corre muito, não. A gente tem uma dificuldade. A gente pode fazer muito mais do que a gente faz, mas como a gente tem esse álibi de dizer que o editor não quer, o jornal é uma empresa, a gente tem tanta coisa bonita que a gente fala e todo mundo acredita, que a gente fica assim, sabe, meio que lento. É isso, lenta, na verdade. E Carol, eu queria saber como é que vocês, por exemplo, na Fundação, trabalham o outro lado desse processo, né? Para que essas pessoas, quando chegarem nas empresas, quando chegam, sei lá, tem os programas de lazer, por exemplo, né? Eu estou tentando ir nos exemplos concretos, para a gente tentar trazer exemplos bem concretos de como é que a gente trabalha isso do outro lado, né? Porque, como a Cláudia disse, é uma via de duas mãos, né? Como é que isso é possível, entendeu? Para que essas pessoas ocupem o seu espaço, tenham um protagonismo, né? Uma palavra um pouco, mas enfim, fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que, para além de pensar em apoios, né, em recursos aí de acessibilidade, a gente primeiro acho que precisa considerar que a gente tem uma relação humana, né? Quem está ali com a gente, independente de ter uma deficiência ou não, é um sujeito com uma história, né? Com todas as suas individualidades e particularidades, né? Então, acho que antes da gente poder pensar numa construção de que apoio que é que essa pessoa precisa, a gente precisa se aproximar dessa pessoa, né? E eu acho que, né, como a Celina e a Cláudia trouxeram, né, não é uma coisa que está
não tá pronto, né? A gente vai descobrindo isso nessa relação. Então, o nosso dia a dia é nessa, né, em cada espaço né, cada espaço social que essa pessoa possa ser incluída, né, qual que é a necessidade que ela tem, né? Então, não daria para a gente poder, por exemplo, pensar em algo muito formatado para todos, né? Então, quando cada um vai trabalhar, né? Cada um tem uma necessidade de apoio diferente, seja de uma tecnologia assistiva, né? De um recurso né? De repente, uma prancha de comunicação, ou de um apoio dentro da própria empresa que precisa ser revisto algum tipo de processo. Isso vai depender muito desse olhar individualizado que a gente tem para cada um que a gente vai, né, apoiando nesse processo de inclusão. E, de uma maneira geral, eu acho que assim, os espaços sociais, quando a gente fala em lazer, né, às vezes a gente vai se deparando, né, com muitos espaços sociais que a gente olha assim, e fala, meu Deus, né, que comunicação é essa que é um espaço acessível para todos, né? E a gente muitas vezes não consegue identificar né, recursos mínimos ali para estar naquele espaço, né? E acho que isso traz um reforço assim desse lugar da deficiência, né? Então, acho que nesses espaços sociais que a gente vai visualizando, como, por exemplo, o lazer, o nosso trabalho foi sempre muito de atuar no espaço, né? Então, cardápios acessíveis, né? Como é que isso está sendo colocado? Então, às vezes, espaços culturais, né? Como equipes de educativo que facilitam um espaço de compreensão e de formação sobre, de repente, uma exposição que é visitada ou uma obra, enfim. Então, é muito nesse contexto desse entorno social, da sociedade, né? Acho que praticamente em todos os contextos, a empresa, o lazer, a cultura, né? Porque são pessoas, né? Independente de ter uma limitação. Agora, é muito individualizado, assim, né? Cada um, acho que vai mostrando para a gente uma necessidade de um apoio diferente, né? E Ou principalmente... não, né? Ou às Sim, vezes não, porque eu também preciso de apoios, né? Eu, em tese, não sou uma pessoa com deficiência, mas eu também preciso dos meus apoios, né? Eu acho que é essa abertura, talvez, né? Também que eu precisa, acho e que as pessoas perceberem isso. e Fala, Carol. principalmente a pessoa poder dizer qual é essa Exatamente, necessidade, né? Então, exatamente. nesse espaço, né, o que é necessário para que você realize a sua atividade, para que você possa vir nesse lazer, nesse bar ou num cinema, né, que você consiga fazer como se, né, se não tivesse necessidade desse apoio. Então, acho que principalmente dar voz às pessoas, né, que muitas vezes é isso, a gente não dá essa voz, né? E de repente já vai com algo mais pronto, né? Imaginando que a necessidade seja essa, né? Eu queria, Bom, posso falar uma, fala, o pode que falar. existe, né? O que a gente pode fazer de concreto, né? Existe esse conceito da linguagem simples, né? A linguagem simples, ela não é só para pessoas com deficiência intelectual, ela vem sendo desenvolvida muito na Europa, né? Há 20 anos. Só que todos os grupos que começaram a desenvolver linguagem simples, pensando nas pessoas com deficiência intelectual, perceberam que a linguagem simples ela é extremamente útil para pessoas com baixo letramento, para pessoas idosas, pessoas que estão tomando muito remédio, assim, refugiados no mundo moderno. Existe uma pesquisa numa universidade da Áustria, feita em Viena, se não me engano, com parceria com a Universidade na Suíça, que diz que na Áustria, 40% das pessoas não conseguem interpretar uma notícia de jornal que leem, num país onde as pessoas não têm analfabetismo, né? Imaginemos no Brasil, né? O quanto que, assim, porque parece que o problema é das pessoas com deficiência intelectual, mas na verdade
quase ninguém entende nada do que está acontecendo. A crise de comunicação, ela é geral. Na verdade, quando a gente para e olha para pessoas com deficiência intelectual e busca caminhos para que a gente consiga ter uma comunicação mais efetiva, a gente não está fazendo nada pelas pessoas com deficiência intelectual, está fazendo pela gente, porque nós somos uma sociedade que não sabe se comunicar, que parte para uma polarização com muita rapidez, não sabe dialogar. O jornalista acha que fala para as pessoas e que é entendido, não é entendido muitas vezes, e evolui muito pouco. Eu até peguei aqui 2 matérias que... Só para mostrar como é que a gente tem a ideia de que a gente está evoluindo muito, que o jornalismo caminhou muito, que a sociedade caminhou muito. Essa semana todo mundo está muito assim, gostando, curtindo que uma mulher muito linda com síndrome de Down vai ser modelo da Gucci, né, se não me engano. E aí parece que é uma coisa nova na história, mas eu encontrei aqui uma matéria da época de 1998, onde uma criança com síndrome de Down também tinha sido escolhida para ser modelo de uma grife internacional. Era a Benetton. Então, assim, o que está acontecendo hoje aconteceu em 98, já tinha acontecido antes, não tem nada de... é que a gente está andando em ciclo. Não tem nada de errado. É interessante? É lógico. Mas não é para a gente parar o mundo e falar, nossa, agora sim está havendo inclusão. Não, isso não é sinal de nada, isso só é sinal de que uma menina muito bonita, uma mulher muito bonita foi escolhida com síndrome de Down, e isso pode ter várias razões, pode ser marketing, pode não ter nada a ver com inclusão, mas pode também ter a ver com inclusão, pode ser um pouco de tudo. Uma outra matéria que eu também encontrei hoje, trouxe para a nossa live, é de 1994, é uma matéria 94, dizendo que as empresas começam a descobrir vantagens em contratar pessoas com deficiência. Na verdade, é um título muito bobo, né? Descobrir vantagens, você quer que todo mundo trabalhe na garantia dos direitos, cumprindo as cotas, com participação mais do que presença. Então, eu sou bastante contra esse título da vantagem. Mas eu quero dizer o seguinte, esse tema da empresa falar, agora estou descobrindo pessoas com deficiência, também é recorrente, também é antigo, também é bobo. Então, assim, é como se os jornalistas, reproduzindo a sociedade, não desenvolvessem uma visão crítica sobre as pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual. A deficiência intelectual fica numa situação de muita desvantagem, porque nós adoramos o nosso intelecto. Nós somos apaixonados pelo encéfalo que nos nutre de teses de doutorado, mestrado, pesquisa, dinheiro, prêmios, e nos possibilita estar aqui falando coisas que a gente acha que são muito importantes, né? Para a gente, pelo menos, mas pode até não ser. Mas o fato é que, como a gente acha que todo o nosso valor reside no intelecto, quem tem o intelecto considerado de menor valor, fica numa situação extremamente difícil, porque recebe olhares o tempo todo que dizem você vale menos do que eu, você vale menos do que eu. Então, ainda que se tenha comunicação acessível, ainda que se faça linguagem simples, que envolve várias coisas, mas que é muito mais do que ainda se tem, é muito mais do que falar, não é diminuir conteúdo. O Pedro Prata, que trabalha na Escola de Gente, ele fala, assim como mímica não é libras, falar mais simples não é linguagem simples, né? Não é outra coisa, é um conceito, é um conteúdo, é uma técnica que está sendo desenvolvida ainda muito precariamente no Brasil, e a gente tem trabalhado com isso bastante, mas eu, por exemplo, ainda não me sinto uma pessoa em condições de falar sobre linguagem simples. Eu acho que a gente ainda está avançando nisso. Mas ainda que haja linguagem simples, o quanto que, de fato, eu noto que o que as pessoas com deficiência intelectual estão oferecendo para mim em termos de saber é importante para mim, porque eu posso fazer linguagem simples, posso até ser entendida,
posso receber uma resposta, como a resposta do garçom de 24 anos, e não está nem aí para essa resposta. Isso estou cumprindo um protocolo de inclusão, mas sem ter um ato de verdade inclusivo. Eu acho que esse ainda é um desafio, né? Que a gente, enfim, a gente ainda está atravessando. Eu acho que essas matérias que você trouxe, isso é muito emblemático da sociedade, na verdade, né? Porque aí o jornalismo, ele realmente reflete o que, isso é uma coisa bacana, interessante. A gente já está com 1h10 de transmissão, o combinado era 1 hora, né? Então, eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final, sem antes... chegou aqui tem 2 coisas que eu preciso registrar, que é um comentário da Michele Silveira. Ela está dando os parabéns para a gente. Parabéns, gurias, jornalistas com esse olhar para as pessoas com deficiência. Né? Obrigada, Michele. E a Vanessa Dantas também está trazendo um comentário aqui, que na educação ainda temos muito a aprender. Muitos professores ainda dizem que os alunos sem deficiência perdem e não têm os seus potenciais totalmente desenvolvidos por conta do aluno com deficiência na sala, já que teria que andar mais devagar com a turma para que todos pudessem aprender. Sou contra esse pensamento, se possível, gostaria que falassem a respeito. Então, com esse comentário, eu acho que a gente encerra, e aí, depois, bom, aí a gente combina, né, Celina? O nosso encerramento com chave de ouro aqui, tá bom? Você quer comentar, Carolina? Comenta você um pouquinho e a gente faz uma rodada, a Carolina, Cláudia e Celina, e a Celina encerra o nosso papo de hoje. Eu ouvindo a Cláudia comentar agora, por último, né, eu me lembrei de uma situação muito recente que a gente vivenciou dentro de um grupo de adultos, num processo de transição que a gente precisou se adequar, né, nesse momento da pandemia, do afastamento, do trabalho home office, né, e eu estava muito preocupada com o grupo, né, porque a gente teve uma saída de uma pessoa, né, entrou uma outra para poder compor e tudo mais, e uma das pessoas olhou para mim e falou assim, Carol, fica tranquila, porque a gente vai ajudar vocês, né? O que nós podemos fazer para poder contribuir no grupo, né? E eu achei assim, falei, nossa, desculpa, né? Acho que realmente o que vocês vão contribuir e, né, depois disso, enfim, acho que sem palavras, né? Mas poder dar essa voz, né? E escutar o que as pessoas com deficiência têm aí para falar, e a gente vai se revendo a cada dia, para, né, sendo profissionais melhores, né? Para realmente se revendo a cada momento, né? Você quer comentar? Comenta, Cláudia. Sobre o comentário, né, da questão da educação, assim, claro, também discordo, imagino que Marta também, todo mundo discorda, porque as pessoas são infinitamente diferentes e é muito interessante quando você relaxa diante das infinitudes de manifestações de seres humanos, e sabe que a escola tem que dar conta disso, senão não é escola, é qualquer outra coisa menos escola, e a sala de aula cresce e enche, fica plena com as diferenças de cada ser que ali está, não importa, nem existe, eu acho, atrasado, avançado, lento, não lento, tudo isso é meio que uma loucura da gente, um delírio na classificação das pessoas. Porque, olha, os seres nascem totalmente diferentes entre si, né? Nunca nasceu ninguém igual a ninguém. Isso independentemente dos insumos que vão vir depois, culturais, sociais, econômicos, religiosos, territoriais, mas, enfim, no momento que se chega infinitamente diferente e nascemos misturados, né? Não existe nenhuma ordem. Ninguém conseguiu saber como é que nasce mais menino, mais menina. É uma loucura. A humanidade chega ao planeta de forma aleatória, arriscada, perigosa e libertadora. E tudo que a gente faz tinha que ser libertador do mesmo modo, né? Então, a sala de aula libertadora, não existe quem atrapalha, quem não atrapalha. São seres humanos de igual valor e de igual valor para a nação. Crianças de igual valor, estudantes de igual valor.
Isso é ponto pacífico, não existe um atrapalhar o outro nunca. O que existe é uma escola que está apoiada em todos esses conceitos que nós falamos aqui, que são antigos, seculares, dinossáuricos, e que a gente, por alguma razão, está apegado e tem que desapegar para construir alguma coisa que não é tão inovadora assim. É só olhar, essas são as crianças que existem, essas são as crianças que vão estar na escola, essas são as crianças que vão aprender junto. E tudo tem que vir a partir daí. Essa live foi muito importante, estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito, eu acho que a gente tem muito pouco espaço para falar com naturalidade e com espontaneidade e verdade sobre esse tema. É um tema de uma crise, que não é uma crise de pessoas com deficiência, é uma crise da comunicação de uma sociedade que falha todo dia em se comunicar, falha todo dia em gerar participação, e pessoas com deficiência intelectual estão, na verdade, falando hello, hello, olhem para mim para olhar para vocês, porque ninguém tá atento ao que está acontecendo. Antes de passar a palavra para a Celina, eu preciso ler aqui um comentário da Sara Calcigalani, tá? A Sara diz o seguinte: romantizam a deficiência intelectual. Muitos pensam que a síndrome de Down são anjinhos, são seres que transbordam amor, em caixa alta, tá, gente? Vale registrar. Eu sei que uma das palestrantes tem uma filha com T21. A sociedade fala, nossa, que guerreira, você é linda, fofa, mas às vezes essa linda e fofa em um tom infantil acaba diminuindo o adolescente ou o adulto com deficiência intelectual. Queremos ser tratados como adultos em caixa alta, né? Eu acho que traduz bem, né, Cláudia? Carolina, Celina, acho que traduz bem o que a gente vem conversando. E aí, eu queria passar para a Celina, né, explica um pouquinho o que você vai apresentar aí, nesse nosso encerramento, e aí eu faço o fechamento geral, tá bom? Como eu disse no início, né, a campanha Previna Covid-19, nós produzimos 3 produtos diferentes: a animação, uma cartilha para os pais e alguns vídeos que os próprios usuários da Fundação Síndrome de Down, jovens com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais, enviaram para a gente alguns vídeos para a gente poder criar outro conteúdo também, alguns vídeos curtos passando a mensagem de prevenção. E eu queria só, falando um pouquinho daquele comentário anterior sobre professores, né, que têm um pouco de medo de alunos com deficiência intelectual na sala, que eu acho que essa coisa que a gente tem na nossa cabeça de acreditar que as pessoas com deficiência intelectual elas vão atrapalhar o processo, que vai ser mais devagar, a gente sabe que é mentira, e eu tive uma experiência com isso, eu já até comentei com a Marta, que durante a produção da campanha, eu fiquei com um pouquinho assim de medo de quanto tempo demoraria para esses vídeos chegarem para a gente. E eu fiquei surpresa como em 24 horas, 10 vídeos chegaram para a gente. E eu até comentei, se isso fosse num curso de jornalismo, nós não teríamos 10 vídeos em 24 horas. Então, por que eu imaginei que ia demorar, entendeu? Por que eu acreditei nisso? Então, esse vídeo que eu vou mostrar agora é um dos vídeos que nós criamos com esses conteúdos que o pessoal da Fundação Síndrome de Down enviou para a gente. Os outros vídeos estão disponíveis na página no Facebook, o nome da página é Previna Covid-19. Então, vou compartilhar agora com vocês. Povo lindo precisa lavar as mãos. Lave as mãos. Vai fazer bastante espuma e álcool em gel. Entre os dedos, o dedão antebraço. Vamos lavar a mão. Lavar a mão. Fica em casa. Para não pegar coronavírus.
Quer mostrar mais um, Celina? Não entendi? Mostra mais um. Aí a gente fecha, vai. Eu gosto desses vídeos. Deixa eu ver. Como combater o coronavírus? Ficar em casa. Fiquem em casa. Nesse momento, é importante ficar em casa. Estou passando para pedir. Fiquem em casa. Eu amo vocês, eu quero ajudar vocês. E vai ficar tudo bem. Bom, estamos aqui com 1h15, mais ou menos, 1h20. Eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, agradecer a Elizabeth, que nos acompanhou durante toda essa transmissão, agradecer, enfim, ao nosso público e dizer que foi um prazer estar aqui, eu adorei estar aqui, eu estava muito nervosa, porque é um tema que eu falei, eu não domino, não sei o que, eu estava muito insegura, mas eu adorei estar aqui com vocês, e eu acho que a gente deve aprofundar essa conversa e continuar esse papo num outro momento, tá? Uma boa noite a todos, a todas, e acho que a gente encerra por aqui, tá bom? Até mais. Boa noite, obrigada. Boa noite.